leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero fazer, então, finalizando o mês de maio. Eu quero mostrar pra vocês o que eu consegui ler no mês de maio e o que eu pretendo ler no mês de junho de 2025. Pois bem, pessoal, então eu li alguns livros no mês de maio que eu já tinha começado nos meses anteriores. Então, alguns livros eu não comecei e finalizei no mês de maio, finalizei no mês de maio. Sem contar também que eu dei, assim, um bug nas leituras, que eu não sei o que estava acontecendo comigo no mês de janeiro, fevereiro e março. Foi janeiro e fevereiro, eu não consegui praticamente ler um livro completo. Se eu não estou enganada, eu não fiz a leitura de, assim, livro, sabe? De cabo a rabo, né? Nesses 2 primeiros meses. E talvez seja por conta da virada do ano e tudo mais. E aí, agora que eu estou começando novamente a conseguir, tá conciliando. Eu não sei o que é isso. Tem vezes que eu devoro os livros e tudo mais, mas tem vezes que eu vou beliscando, né? Igual na sopa, né? Eu vou pelas beiradinhas e às vezes eu não consigo finalizar. Isso, às vezes, me deixa muito frustrada, porque eu quero, às vezes, finalizar um livro, eu não gosto de ficar lendo muita coisa ao mesmo tempo, eu gosto de permanecer num livro único. E eu gosto de finalizar logo a leitura, mas aí eu estou trabalhando nessa ansiedade toda. Mas enfim, quero conversar com vocês então sobre esses livros que eu consegui fazer a leitura e animar você a fazer a leitura aí dos seus livros, viu? Os que estão em andamentos, que você deseja tirar aí da sua estante ou do seu Kindle, não deixe de fazer a leitura, tá? Ler é vida. Então, tenho aqui o meu caderninho de anotações das leituras que eu realizo e graças a ele eu tenho conseguido lembrar, então, de tudo que eu estou lendo. Então, vamos lá, pessoal. Não mostrarei em ordem, né, de que eu li, mas do menor para o maior. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, então, é este aqui, ó, de Kate Phillips, A Formação de um Discípulo. Kate Phillips, ele é um missionário, um pastor protestante, né, pastor protestante. Aqui ele vai conversar com a gente, um livro muito curtinho, mas apesar disso, muito denso. Demorei acho que mais de um mês para fazer a leitura desse livro, justamente porque juntou, né, com a minha falta ali de aquela ânsia, né, de finalizar um livro, mas juntou também com os temas que ele traz. Então, o Kate Phillips, nesse livro, ele vai trazendo pra gente sobre as dificuldades, os empecilhos, sabe, os meios que tem para fazer um discípulo. E no meio cristão, isso é muito difícil e é muito em falta no meio da igreja, de fazer discípulos. Então, fazer discípulos é aquilo que Jesus fez, né? Pegou ali algumas pessoas, chamou algumas pessoas, pegou para si a responsabilidade de ensiná-las e instruí-las na palavra de Deus. E isso é o que Kate Phillips vem trazendo pra gente, sobre essa importância, a necessidade que a igreja tem hoje de crentes, de pessoas que já tiveram encontro com Jesus, de que já são nascidas de novo, têm experiência da regeneração, não ficarem com elas mesmas, não serem só elas mesmas no banco da igreja ou servindo em algum ministério da igreja, mas sim fazer novos discípulos. Assim como você foi alcançado, você alcançar novas pessoas também. E aqui ele vai trazendo muitas coisas, eu recomendo muito, principalmente se você faz parte de igreja que tem discipulados, que tem pequenos grupos. É um livro, assim, incrível para você já começar a se desenvolver. Inclusive, esse livro falou muito comigo. Ele falou muito comigo, mas na área missionária. E eu fui muito movida por Deus no coração de orar por isso, né? Pelas áreas missionárias, pelos pastores, pelos missionários, por líderes espalhados, né, por esse país, e pelo mundo, porque no Brasil nós temos o privilégio de não sermos perseguidos pela palavra de Deus, mas em muitos países as pessoas são perseguidas. Então, esse livro me levou a orar. Ainda que eu não orei muito, mas mexeu com o meu coração sobre a necessidade de discipulado. Outro livro que eu li também foi este aqui, olha, que se tornou um fofucho do meu coração, porque ler os clássicos do autor Ítalo Calvino. Esse livro eu quero muito vir aqui conversar com vocês sobre ele,
porque é um livro que vai exatamente nos explicar por que nós deveríamos ler os clássicos. E aqui o Ítalo Calvino vai elencar pra gente os seus livros, né? É uma reunião de ensaios que ele reuniu sobre alguns livros, a importância que esses livros tiveram. Autores, vida de autores, né, alguns escritores e assim por diante. Então, porque ler um clássico foi um pouco difícil no início para eu conseguir entender a proposta do Ítalo. Mas depois que eu percebi que eram ensaios, que não tinha uma sequência correta dos ensinos dele ou do que ele estava expondo sobre aqueles livros, foi muito mais fácil de compreender. E a partir, eu acho que ele, quase do meio pra frente, que eu comecei a entender os ensaios do Ítalo. Porque eu, no início, a introdução de porquê, de fato, ele vai explicar por que nós deveríamos ler os clássicos, eu amei. Mas no início, que ele vai se infiltrando nos livros, foi um pouco mais difícil. Mas depois, gente, que maravilha! Gostei muito desse livro. Outro livro foi esse aqui, ó, um livro muito desconhecido pra mim, nunca nem tinha ouvido falar sobre Antero de Quintal, Odes Modernas. E eu acho tão interessante essa proposta da Martine Claret de coleção da primeira obra de cada autor, porque traz tantas obras que eu nem conhecia. E esse livro eu comprei numa feira, este e o do Molière Tartuffe. Comprei uma feira, cada um saiu por R$5, eu amei. Fiz a festa com esses dois, com meus R$10. Mas esse livro vai falar pra gente sobre as inquietações de Antero, sobre essa questão de Deus, de se entender, de entender o Deus que existe, como que eu posso me portar diante dele, até mesmo um certo ceticismo eu percebi também diante desses poemas que aqui constam. Um livro muito curto. Eu também quero muito conversar com vocês. Na verdade, acho que todos esses livros eu quero vir conversar com vocês, né? Mas de Odes Modernas foi um livro, acho que eu li em um período de um dia. E assim, pra falar a verdade pra vocês, eu gostaria de fazer uma releitura, porque apesar de ser um livro muito curto, não é um livro assim entendível de início. Algumas estrofes você entende, outras você não entende, outras você tem que reler. Apesar de eu ter relido muitas coisas, eu ainda fiquei com algumas coisinhas ainda pra trás. Mas eu quero reler esse livro, mas eu vou vir aqui conversar com vocês, vou explanar um pouco do que eu entendi sobre Odes Modernas. Inclusive é um livro que eu nunca tinha ouvido falar, é a literatura clássica, gente. Então, olha só, tem tantos clássicos, né, que a gente nunca ouviu falar na vida, e a gente lembra, né, sempre dos Irmãos Karamazov, de Guerra e Paz, Jane Eyre, mas esses outros, inclusive é um português esse livro, tá, de Portugal. Então, interessante, né, pra gente descobrir aí novos livros, né, da nossa literatura. Seguindo, então, que eu também fiz a festa com meus R$10, chama-se O Tartuffe, ou O Impostor de Molière. Esse livro foi recebido com muitas críticas e disse que esse livro não foi muito bem recebido, porque Molière vai fazer uma crítica ferrenha a pessoas que eram oportunistas, pessoas que estavam dentro de igreja, que professavam, entre aspas, a fé cristã, mas que no seio da casa, que nos negócios, que na forma de viver eram pessoas assim, ó, tartufas e impostoras, pessoas aproveitadoras, pessoas que se escondiam atrás de uma fé, vestiam uma máscara, mas que por trás daquela máscara existia muito lodo, muito fedor, muita porcaria. E eu gostei tanto da escrita de Molière, porque ele traz à tona o que às vezes não tá nem no outro, tá na gente. Não tá, a gente não percebe muito às vezes, na verdade, a gente percebe muito no outro, mas nós não olhamos para nós mesmos, nós não fazemos uma análise. E pode ser que a gente leia esse livro pensando muito nos outros, pensando muito em quem faz, no artista que fez, que deixou de fazer, mas em nós a gente não encontra muito desses erros, não. Confia pra ver. Livraço. Gostei tanto desse livro que inclusive eu quero também fazer uma releitura.
Na verdade, eu quero pegar essa lista da Martine Claret de primeira obra de cada autor e eu quero fazer uma listinha. Livros bons, livros muito bons, viu? Até hoje eu não tive experiência ruim com esses livros de primeira obra de cada autor, não. Prosseguindo, então, eu fiz a leitura deste livro de Naguib Mahfouz, Noites das Mil e Uma Noites. Este livro vai tentar recontar aquele livro, né, aquela coleção de livros árabes, As Mil e Uma Noites. Então aqui ele vai pegar algumas das noites e vai tentar explicar um pouco do que aconteceu. Basicamente, esse livro é muito nojento, um livro muito baixo, sabe? Se As Mil e Uma Noites for baseado nisso aqui, gente, cada página que passava, o coração se apertava, sabe? Eu tava me escandalizando com o que tava aqui. São, assim, coisas, sabe? As pessoas fazem coisas em nome de Deus, dizendo ser em nome de Deus, horrendas. E, assim, tantas coisas que envolvem, sabe? Um livro muito pesado. Apesar de curto, olha, é um livro pesado. Eu quis comprar esse livro, eu comprei ele no sebo, justamente porque eu tenho muito interesse. Pelo menos eu tinha muito interesse em fazer a leitura das Mil e Uma Noites. Mas se esse clássico da literatura for baseado, de fato, se esse livro foi baseado na literatura, As Mil e Uma Noites, nesse livro, eu estou, na verdade, na medida da leitura, eu já estava assim cansada e já estava repensando se de fato eu queria fazer a leitura das Mil e Uma Noites. Mas se for pra seguir nesse livro, na intenção, assim, na forma como Naguib explana As Mil e Uma Noites, eu achei um livro assim muito baixo, sabe? Muito, muito, muito baixo. Um livro que, assim, pouquíssimas vezes eu vi coisas boas, sabe? Nas atitudes das pessoas. Eu sempre via frases bonitas, os personagens sempre falavam frases bonitas, mas eles não viviam aquilo. Aquilo não era deles, aquilo não fazia parte da vida deles. Vamos ver. Outro livro que eu gostei de fazer a leitura chama-se Por que Escrevo, de George Orwell. Esse livro é uma reunião de ensaios, Por que Escrevo, e algo interessante que George Orwell vai tratar aqui pra gente, vou conversar com vocês apenas desse Por que Escrevo, é sobre a língua, né, sobre a linguagem, sobre a pobreza da linguagem. Esses tempos pra agora, alguns canais aqui do YouTube têm soltado muitos vídeos, né, de entrevistas antigas com pessoas da década de 80, de 70 e assim sucessivamente. E em todos os comentários dos vídeos eu vi que as pessoas falavam: nossa, como que o vocabulário dessas pessoas são elevados, são bonitos, são mais construídos. E é justamente sobre isso que o George Orwell vai trazer um pouco pra gente. Sobre essa pobreza de nós não sabermos nos colocar em algumas situações, não sabermos nos posicionar com as nossas palavras, não para embate, não para falar que eu sei, mas para demonstrar de fato aquilo que às vezes a gente está pensando, está sentindo, saber ordenar, orquestrar com as nossas palavras devido à situação. E de fato, essas entrevistas, as pessoas, elas eram muito bem arrumadas e pareciam saudáveis e todas falavam muito bem. Então, a diferença, né, às vezes entre tempos e tempos, mas a linguagem, ela é um instrumento, o George vai trazer isso pra gente, sobre um instrumento político. Então, quando, né, entra, por exemplo, né, uma pessoa que quer comandar um povo, sem dar voz àquele povo, né, de opinar e tudo mais, ele tira a fala, tira os meios de comunicação de forma genuína. Aqueles canais de comunicação que se comunicavam de forma genuína, aquilo é cortado, porque tem que entrar em vigor somente aquilo que eles desejam, aquilo que querem que cheguem ao povo. E uma linguagem empobrecida é uma sociedade empobrecida. Interessante a gente pensar nisso, né? Se a nossa linguagem é empobrecida, as nossas músicas serão empobrecidas, nosso linguajar, nossas telenovelas, tudo, né? Os nossos livros que lemos, as nossas conversas serão mais baixas também. Gostei dessas reflexões de George. E aí, prosseguindo,
Esse aqui foi um outro livro que eu consegui fazer a leitura, de Marina Colasanti. No vídeo de resenha eu falei Colasanti, mas vou falar Colasanti, porque tem só um S. Os Últimos Lírios no Estojo de Seda, uma reunião aqui de crônicas da autora. É um livro, gente, que eu tinha muito tempo aqui na estante, comprei na livraria Leitura. Algumas passagens são bem bacanas, outras eu não quis muito dar tanta atenção. Não foi um dos meus livros, uau, de crônicas que eu fiz a leitura, inclusive eu nem queria muito fazer a leitura desse livro, mas eu pensei, vou fazer a leitura desse livro, porque já tá tanto tempo aqui na minha estante. Em alguns pontos ele foi muito bom, em outros, mas não foi aquelas crônicas, sabe, com toques de poesia do dia que me encantou, assim. A escrita da Marina é fluida, é entendível, mas não me cativou tanto. Outro livro não, né? Outros contos que eu consegui fazer a leitura, isso aqui é outro volume. Mas outros contos que eu consegui fazer a leitura foi Miloca e Encher Tempo. Acho que foram esses dois que eu consegui fazer a leitura. Por o projeto Machado de Assis em ordem cronológica. Tem os vídeos aqui no canal. E esses vídeos, e esses contos, na verdade, fazem parte, então, do projeto Machado de Assis em ordem cronológica, do bloco de contos de histórias românticas. Então, não deixe de assistir. Os vídeos na descrição. E aí, quase finalizando, fiz a leitura de um clássico, Infanto Juvenil, ou Hobbit, de Tolkien. Eu queria ter gostado muitíssimo desse livro, mas eu não... Assim, gente, pra fantasia, pra aventuras, tem coisa que eu não... Sabe? Eu acho que eu não consigo acompanhar, assim, tantas aventuras. Eu sou mais da poesia, dos poemas, das crônicas, dos romances, mais de fantasia, de duende, de espadas. Apesar de achar bonitas imagens dos filmes, gente, é muito, assim... A leitura, pra mim, de livros fantásticos, sabe? Livros que envolvem tantas aventuras, é um pouco mais difícil pra mim. A minha experiência com o Hobbit não foi muito boa. Inclusive, eu fiquei um tempão sem fazer a leitura do livro, depois eu voltei novamente, eu tava na metade, mais ou menos. E foi ao contrário, viu? Contos Inacabados, que está por aqui atrás, ele foi excelente. Eu gostei muito dos contos, principalmente os primeiros. Já o Hobbit, quem sabe futuramente eu faça a leitura. Mas algumas partes foram boas, mas a minha experiência no geral não foi tão legal assim. E para finalizar as leituras, eu fiz a leitura desse maravilhoso Persuasão, da Jane Austen. Esse livro foi publicado de forma póstuma, após a morte da escritora. E esse livro vai contar sobre uma nova chance, né, de Anne e do capitão Walter Root, Frederick Walter Root. Tem vídeo aqui no canal, não deixe de assistir, conto tudo pra vocês. E, gente, é assim, um romance de maturidade, né, dos personagens. Romance de pensamentos, de nova chance, de ter se arrependido. E não falo especificamente, né, nessa área amorosa que a Jane coloca, mas já pensou se todos nós tivéssemos oportunidade, né, por termos arrependido de algo na nossa vida e a gente percebeu que pisou na bola, a gente conseguir consertar, assim como o Anne e o Frederick deu essa oportunidade para ela. Enfim, foram esses os livros e me contem aqui nos comentários o que vocês leram, se vocês já leram, né, alguns desses livros, se vocês esperam ler. Gostaria muito de saber de vocês. Então a gente se encontra no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre mais outro livro.